Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho dos números primos, números compostos e vamos aprender também a como como decompor um número em fatores primos. Vamos lá então. Primeira coisa, saber o que são números primos. Um número ele é considerado primo quando ele possui apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Nós temos aqui uma série de números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Todos esses números têm algo em comum. Cada um deles possui apenas dois divisores naturais, o 1 e o próprio número. O número 2, por exemplo, ele possui apenas dois divisores, o número 1 e o número 2, ele próprio. 2 só dá para dividir por 1 ou por 2, somente por esses dois. E a mesma coisa acontece com os outros. Se eu pegar, por exemplo, o número 17, o número 17 só tem dois divisores, o 1 e o próprio 17. Eu consigo dividir 17 apenas por 1 e por ele mesmo, por 17. E isso vai acontecer com todos os outros números. Cada um deles vai ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. É isso que define um número primo, que ele tem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Uma coisa interessante a se observar é que o único número par que é primo é o 2. O restante de todos os outros números, eles são ímpares. Olha para você ver, temos o 2 lá, o primeiro primo, depois 3, 5, 7, 11, 13 e o restante à direita são todos ímpares. Mas uma coisa importante a se notar é que nem todo número ímpar é primo. Se eu pegar, por exemplo, o número 15, ele não está nesta lista. Ele não é primo. Por quê? O número 15 eu consigo dividir por 1, por 3, por 5 e também por 15. Ele possui mais de dois divisores. Para que seja considerado um número primo, ele tem que ter apenas dois divisores, o número 1 e ele próprio. Agora os números compostos. Para ser considerado um número composto, um número tem que ter mais de dois divisores, como o próprio 15 que eu acabei de falar, que possui 4 divisores, 1, 3, 5 e o próprio 15. Por exemplo, o número 4 ele já é um número composto, porque ele possui mais de dois divisores. Ele dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 e por 4 também. São 3 divisores. O número 6 também ele é um número composto, porque ele possui mais de dois divisores. Ele possui o número 1, número 2, número 3 e o número 6 como os divisores. E assim por diante. Certinho? Então, esse é o critério para diferenciarmos um número composto. Ele tem que ter mais de dois divisores naturais. Uma coisa importante também, muitos pensam, mas o 9 ele não é um número primo, porque ele possui mais de dois divisores. O número 9 eu posso dividir por 1, por 3 e por 9. Certinho? Agora nós vamos aprender a decompor um número em fatores primos. Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o número 42. A decomposição em fatores primos requer que a gente divida o número pelos números primos, começando pelo 2, se assim for possível. Se não for possível, a gente vai para o próximo primo, dividimos pelo próximo primo, que é o 3.
Se não for possível pelo 3, dividimos pelo 5. Se não for possível pelo 5, vamos para o próximo, que é o 7, e assim por diante. O número 42, por exemplo, é possível dividir por 2. Então, vou dividir. 42 dividido por 2 é 21. Depois não é mais possível continuar dividindo por 2. Eu tenho que partir para o próximo primo, que é 3. 21 dividido por 3 é 7. Depois eu vou dividir 7. 7 não é mais possível continuar dividindo por 3. Então eu vou partir para o próximo, que é 5. 7 por 5 não é possível. A divisão não é exata. Então eu vou partir para o próximo. 7. 7 dividido por 7 é possível. É 1. Então 7 dividido por 7, que é 1. Acabou a conta. Assim eu posso concluir que 42 é igual a 2 vezes 3 vezes 7. Esse pontinho aí entre o 2 e o 3 e entre o 3 e o 7 significa vezes. Temos aí também o 60. Vamos decompor em fatores primos. Vamos dividir os números o número 60 pelos primos, começando pelo 2, se for possível. 60 dividido por 2 é possível. 60 é par, 60 por 2 é 30. Ainda é possível continuar dividindo por 2, então tem que continuar. Ou melhor, 30. 60 por 2 é 30. E 30 ainda é possível continuar dividindo por 2. 30 por 2 é 15. Depois do 15 não é possível mais continuar dividindo por 2. Vou partir para o próximo primo, que é 3. 15 por 3 é 5. Não dá mais para continuar por 3. Vou para o próximo primo, que é 5. 5 dividido por 5 é 1 e acabou. A partir do momento que nós chegamos no número 1 lá embaixo, acabou a fatoração, acabou a decomposição em números primos, em fatores primos. Então, posso concluir que 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Certinho? Isso que quer dizer decompor em fatores primos, ou seja, significa transformar em uma multiplicação com fatores primos, com números que são primos. Vamos fazer mais alguns exemplos para que vocês aprendam bem essa parte. Vamos pegar, por exemplo, aqui o número 100. Eu quero transformá-lo em uma decomposição de fatores primos. Para isso, eu vou fazer um traço ao lado do 100 e antes disso eu tenho que saber quais são os números primos. Nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Eu tenho que saber todos quais são esses números primos. Eu vou começar pelo 2, se for possível. É possível dividir 100 por 2? É sim, então vou dividir. 100 dividido por 2 é 50. É possível continuar dividindo por 2? Aí eu coloco 2 de novo. 50 por 2 é 25. É possível continuar dividindo por 2? Não. Eu vou partir para o próximo, que é 3. 25 dá para dividir por 3? Não é possível. Então, vou partir para o próximo, que é 5. 25 dá para dividir por 5? Sim, então vou dividir por ele. 25 dividido por 5 é 5. Dá para continuar dividindo por 5? Sim, então vou dividir de novo por 5. 5 dividido por 5 é 1. Chegou em 1, acabou a decomposição. Então, eu sei que 100 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Certinho? Então, está decomposto em fatores primos o número 100. Vamos fazer mais um exemplo. Número 120. Eu quero decompô-lo em fatores primos. Para isso, eu vou dividir pelo primeiro primo, se for possível, que é o 2. Se não for, pulo para o próximo. Se não for, eu vou pulando para o próximo, até conseguir um número que eu consiga dividir até que eu consigo dividir 120 por esse número. O 2 é possível, porque 120 é par. Então, eu vou passar um traço e dividir por 2. 120 dividido por 2 é 60. Vou continuar a divisão. 60 por 2 ainda é possível, então vou dividir. 60 por 2 é 30. Ainda dá para dividir por 2? Então, continuo. 30 por 2 é 15. 15 dá para continuar dividindo por 2? Não, ele é ímpar, não dá para dividir por 2. E por 3? Por 3 já. 15 por 3 é 5. Dá para continuar dividindo por 2? Por 3?
Não, então vou partir para o próximo primo, que é 5. 5 dá para dividir por 5? Sim. Então vou dividir 5 por 5 é 1. Chegou em 1, acabou a decomposição. Então eu posso concluir que 120 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Certinho? E as questões da atividade vai envolver isso, vai envolver números primos, números compostos, decomposição em fatores primos e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha nas questões? Questão número 1 diz o seguinte: qual dos números abaixo é um número primo? Aí eu tenho 3, 6, 9 números. Eu quero saber qual deles. É apenas um deles é um número primo. Aí você vai marcar, escolher qual deles é e escrever aí na resposta por quê. Questão número 2 está perguntando assim: qual dos números a seguir é um número composto? E por quê? Nós temos aí 3, 6, 9, 12 números. Eu quero saber qual desses 12 números é um número composto. Lembrando que um número é considerado composto quando ele tem mais de 2 divisores. E na questão anterior, que está pedindo qual é o primo, um número é considerado primo quando ele tem apenas 2 divisores, o 1 e ele próprio. Certinho? Agora vamos... E não esqueça de escrever na 2 o porquê. Por que ele é um número composto? Porque ele tem que ter mais de 2 divisores. Aí você tem que mostrar quais são esses divisores. Próxima questão. A questão 3 diz o seguinte: quais são os números primos entre 6 e 20? Ou seja, quais são os números entre 6 e 20 que possuem apenas 2 divisores, um ele próprio. Mesma coisa entre 25 e 40 e a mesma coisa entre 40 e 50. Certinho? Próxima questão. Próxima questão é a 4. A questão 4, eu quero que você decomponha esses números em fatores primos. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo da explicação. Você vai dividir aí na letra A, por exemplo, começando pelo 2, se for possível. Depois você continua dividindo pelo 2 até não dar mais. E depois você vai pulando para o próximo primo, que é 3, se for possível. Se não for possível, você já pula para o 5 e assim por diante. A mesma coisa você vai fazer com o 30 e o 72. Você vai decompor em fatores primos, ou seja, você vai transformar esses números em uma multiplicação que tenha números primos. Certinho? É só isso. Por hoje é só. Eu vou indo e até mais.